Ora, hoje temos aqui um convidado nestas nossas tertúlias que veio aqui de, não digo de surpresa, que nós já sabíamos que ele vinha, mas para além do meu cunhado, é uma pessoa que lá atrás fez um trajeto e sendo ele do signo Escorpião, vamos aqui abordar algumas situações dos trânsitos, só para vocês verem na primeira pessoa o que é às vezes aquilo que se chama acidentes de percurso e a correção dos mesmos. É o Carlos. Então, Carlos, tudo bem? Tudo bem? Ainda te lembras, aqui há uns tempos, quando nós nos conhecemos, foi em Vila do Conde, não é? A primeira formação que tu fizeste foi uma coisa que se chamava Vivenciar a Abundância, onde o pessoal que o criava, não é? Um trajeto de vida para uns anos à frente. Então, esses anos à frente já passaram, já lá vão 7 anos. É incrível, não é? Foi em 2008. Ainda te lembras, fomos àquele portal que aproxima-se o outro. O dia 8 de agosto de 2015. Santiago Compostela. Exatamente. Então, desde Santiago de Compostela, 888, até de novo, no dia 8 de agosto de 2015, também 888, passaram 7 anos, já viste? Então, vamos fazer aqui um pequeno resumo com as cambalhotas que deste na vida e a correção das mesmas. Que a correção das mesmas é que é a mensagem aí para o povo, né? Para toda a gente, para compreender o que é fazer o caminho da consciência. Quando o resto é a vida e a batalha do dia a dia. A primeira pergunta que eu te faço é: tudo o que tu criaste, eu digo tudo, e depois quero saber a percentagem de realização, não é? Porque se for abaixo de 50 é mau. Tudo o que tu criaste 7 anos à frente está de acordo com o teu propósito de vida? Diria 80% está. Eu não vou falar sobre os 20, porque é uma taxa bastante elevada, não é? Mas lembras-te quando, naquele primeiro passo da cocriação, aqueles momentos em que nós duvidamos de nós próprios e depois que as circunstâncias de vida contrariam tudo, não é? Parece que está tudo a desfavor. Uma delas foi a área onde tu trabalhavas, que colapsou completamente e que te forçou um bocadinho a procurar novos destinos, não é? No meio disto tudo, ainda conseguiste solucionar o teu problema de relacionamento, não é? Eu costumo dizer, usaste uma fralda Dodot, descartaste de uma situação. Hoje és pai de 2 crianças e agora pergunto também mais uma vez se as crianças estavam na tua cocriação. Naquela época não. O rapaz veio primeiro e a segunda foi criada assim, de uma forma espantosa. Foi espantosa, rimos muito eu e a Marisa por causa disso, que tínhamos falado, 3 aninhos, vamos deixar passar 3 anos e vamos ter a menina. Já se falávamos cheios de certeza que ia ser uma menina, visto que tivemos o menino primeiro. Estávamos na Zara e eu peguei num vestidinho e disse: vamos fazer qualquer coisa para meter aqui dentro. Assim. E na verdade é que... Não fizeste nos provadores das Zara, espera. Não. Mas pronto, já era um assunto que se vinha falando e pronto, e avançou. Existe a particularidade de... A Marisa, quem conhece, foi casada antes e teve 10 anos a tentar ter filhos. Nunca conseguiu. E quando nós decidimos ter um filho... Tiro e queda. Ele surgiu. Lá está, tem a ver com os propósitos. E pronto, e... Essa foi a verbalização
da cocriação, mas a cocriação foi feita por nós os dois e tornou-se realidade sem nenhum obstáculo. Qual é a diferença de cocriar no eu e o cocriar no nós? Bem, cocriar no nós implica, logo à partida, haver um projeto em comum. Pronto. E implica dedicarmos a esse projeto, porque a cocriação implica dedicação. E se houver verdadeira intenção das duas partes, se o projeto for mesmo um projeto comum, a cocriação funciona como individualmente. É como se duas coisas se somassem, não é? Exatamente. Tu, em particular, atravessaste um período, não é, que és do signo Escorpião. Nós agora estamos a passar um ciclo que se chama, o Saturno está a atravessar a constelação de Sagitário, não é? Então os Sagitários é que estão agora mais em processo. Mas aqui há uns anos, com todo esse projeto da cocriação, o trânsito de Escorpião foi de veras um terremoto na tua vida, não é? Ou seja, eu lembro que uma altura estavas sem emprego, pouco tempo depois a tua mulher também entrou no desemprego, não foi? E tinhas uma criança já nos braços. Tudo isto a atravessar o signo de Saturno, do trânsito de Saturno em Escorpião. Finais de 2011, inícios de 2012. Exato. Entretanto, eu lembro-me que estávamos a dar aqui uma formação de mesa radiónica e depois o pessoal todo ali a diagnosticar-te, ainda me lembro, dava desequilíbrio psíquico, não é? Aquela fotografia que temos tua, depois no convívio, dava bem para ver a tua ausência da consciência, sempre a pensar, provavelmente, nos problemas, não é? Entretanto, eu lembro-me, não é? E tu já fizeste um depoimento escrito do que é a mesa radiónica e não é isso que está aqui também em causa. Acho que foi uma formação útil para ti, acho que os alunos foram um contributo positivo para a tua vida e se já está reconhecido, vamos já à frente. Mas agora queria focar no seguinte, já passaram 7 anos, algumas formações, cocriações, mesas radiónicas e tu tiveste fé para ir para aquele lugar onde estás hoje a viver em França com um emprego fixo e com 2 crianças. És um pai feliz, és um profissional realizado e aqueles 20% eu sei que falta aí uma cozinhazinha, né? Mas parece que passou para a tua mulher. Sim. Ironicamente sim, mas... Queres explicar um bocadinho o que é isso, que é um dos teus sonhos também, né? E lá está como as coisas acontecem às vezes ao lado, no mesmo lado, não é? Sim, a Marisa também sempre foi, sendo aquário, tem aquela veia artística e canalizou essa veia artística para a pastelaria e faz bolos decorados muito bonitos. Que num país como é a França, com tradição de pastelaria acima da média, em que as pessoas são verdadeiramente exigentes... Por isso é que há um diabetes também em França, não é? Provavelmente. Nós aqui é com a gordura, é mais a ver com o azeite, não é? E aí é mais problemas de coração, sabias? Cada país tem o seu lado metafísico do problema em questão. E eu então que gosto tanto de batata frita, imagina. Mas a verdade é que o retorno é espantoso. A forma como o trabalho dela é elogiado, a reação das pessoas relativamente ao trabalho dela é surreal. É reconhecido. É verdadeiramente reconhecido. Achas que nós cá, em termos... Porque para mim a espiritualidade é só ser honesto e coerente e viver de acordo com o que se faz. Não tem propriamente a ver com cura, não é? Achas que falta à nossa alma lusa um pouco essa coisa de reconhecer o trabalho dos outros? Acabaste de ver aqui um depoimento de um amigo comum, não é?
do elogio acerca de um trabalho que nós fizemos recentemente. Vens de França para cá, como é que tu vês a diferença cultural nesta coisa que é o arquétipo do mártir, sabes? Estamos a fazer as coisas à espera de reconhecimento e ele nunca vir. É essa falta de reconhecimento a nível profissional, um reconhecimento que eu nunca tive aqui em Portugal, que eu tive em França, e está a acontecer exatamente a mesma coisa com a minha mulher. Nunca me senti tão apreciado a nível profissional como me sinto em França. Tu achas que na espiritualidade também há uma falta de reconhecimento do trabalho que as pessoas estão a fazer? Há muita ignorância e essa ignorância às vezes... Há ignorância e preconceitos e leva as pessoas a não... A desacreditar? A desacreditar, ou exatamente. terem dúvidas e Facilmente desacreditar. falta de fundamento também. É, porque não tem conhecimento e às vezes o ataque acaba por ser a melhor defesa. Quando não se tem É aquela história do egocentrismo espiritual, ou seja, quando não se pode defender, ataca-se para se defender, não é? Carlos, o que é para ti ser espiritual? Para ti? Eu faço esta pergunta que eu lembro-me uma vez de uma situação que talvez já não te lembres, não é? Quando tu te queixavas de um buraco no peito. Ah, sim. E que tiveste que fazer uma regressão. Lembro, claro que lembro. Então, isso não é tanto, claro que não lembro. E encontraste a resposta indo lá à fonte, não é? Sim. Dentro dessas experiências todas, estás a ver, sensações e percepções inexplicáveis, indo buscar a causa, integrando no presente, passando todo o ciclo kármico de Saturno que atirou-te daqui para fora, fazendo-te regressar às origens onde tu nasceste, estando de novo bem com a vida, não é? Estás de bem com a vida. A pergunta mantém-se, não é? Já não és aquele ermita solitário à procura do vazio, hoje és uma pessoa realizada. Foram 7 anos. O que é para ti fazer um percurso na espiritualidade, porque ela também custa um pouco, não é? Essa pergunta é um bocado difícil. Talvez esquecendo a palavra espiritualidade ou falando um bocadinho de coerência e de consciência. Pois é, isso que associo muito à espiritualidade. Aprender que nós é que somos, nós é que sabemos, nós é que somos o arquiteto do nosso destino, vá, é isso. Mas tendo consciência de que como é que é dizer? Sabendo estar alerta também aos sinais que nos são dados. Ninguém vai fazer o trabalho por nós, mas... Ou seja, ligar à intuição. Exatamente. E depois fazer e aplicar... Foi essa a grande aprendizagem que fiz com essa mudança para a França. Foi estar mais atento aos sinais. Mas também ignorar. tiveste um passo de fé, porque os passos de fé são assim um bocado complicados. Claro. Tu partiste para o desconhecido, não é? Quando saiu aquela opção, olha, vai nesta diagonal, corta a França aqui, vai, e aqui vais ser feliz. Quer dizer, baseado em quê, não é? Nos sinais e... Também não e andei meio ano completamente no desconhecido. Embora me dessem garantias de que o meu futuro estava assegurado, mas já me tinham dado anteriormente. Tu achas que ainda hoje há garantias? Não. De relacionamentos, de empregos, da vida, ou seja lá do que for? Agora não, agora sei. Mas quando passo 1 ano e meio numa empresa, que 2 meses depois de lá ter entrado me dizem que me vão fazer um contrato e deixo-me arrastar 1 ano e meio. Lá está a tal expectativa. Eu não posso dar a responsabilizar-me a ninguém. E os teus níveis de ansiedade disparam, não é? Claro, mas o único culpado dessa situação, responsável, exato. O único responsável disso ter chegado tudo fui eu, pronto. E teve que rebentar e passou-se um mau bocado.
Depois foi tipo um reset. Vamos reiniciar isso. E E aí instalar um novo sistema operativo. não cometer os mesmos erros e não tomar decisões baseado em falsas expectativas. Eu tenho muitas vezes conversado com pessoas e tentar explicar qual é a diferença de sermos nós a fazermos escolhas e quando muitas das vezes procuramos respostas em outras pessoas que nos dizem o que fazer, mas nós fazemos aquilo que não sabemos escolher, não é? Daí muitas vezes os ateus não acreditarem no Pai, entre aspas, e responsabilizarem o Pai por não fazer aquilo que nos compete. Dentro dessas escolhas que só tu foste responsável, só tu conseguiste chegar à tua realização, estás mais agradecido a ti, a Deus, à tua fé, ou ainda preferias que sempre que procuravas uma resposta que alguém te desse? Eu como escorpião e eu observo muito, não é por acaso que tenho mais 3 ou 4 escorpiões a trabalhar comigo e observo-os particularmente por serem do meu signo. Pronto. E vejo que estão sempre a pedir opiniões. Acho que faz parte. Mas depois segues a tua intuição? Pronto, mas lá está. Era aí que eu queria chegar. É o lado perfeccionista, queres tu dizer, ou seja, a certificação de recolher informação para constituir como data, não é? Para fazer a escolha, é isso? Quando é por aí, eu acho que até é saudável. Mas às vezes não é, e falo por mim. Às vezes é mesmo querer arranjar uma bengala, querer ter um motivo. Uma pessoa quer muito fazer qualquer coisa, mas não sabe. Depois, se houve uma opinião exterior... Contraditória? Não, que concorde. Ai, que concordo. Por exemplo, vai-nos dar as forças para, se calhar, para fazer aquilo, quando às vezes não era a opção certa. Aí é uma certificação, não é? No fundo. Lá está, depende. Por isso... É um somatório das duas, então. Uma intuição certificada por uma opinião. Por isso eu agora vou por mim e tento fazer as coisas por mim, pedindo o menos possível de opinião. Quando se trata de informação técnica, coisas para as quais eu não tenho conhecimento técnico, e não falo só a nível de trabalho, outra coisa qualquer, sei lá, tantos assuntos, mas que não seja uma decisão pessoal. Quando é uma decisão pessoal, tento ir sozinho. Tento ao máximo. Ou seja, tentas não comprometer, quando não é uma decisão pessoal e é coletiva, né? Implica um grupo, tentas então não comprometer quando é uma decisão o livre-arbítrio dos outros. Estavas a falar em termos profissionais, creio eu, não é? Quando ouvias uma opinião para tomar uma decisão e falavas que... sim, às vezes tenho uma dúvida técnica, claro que isso aí, também falo de outra coisa. Mas, por exemplo, para perceberes também um bocadinho o que eu quero dizer eu tenho esse meu colega que sempre quer dar um passo na sua vida, ele anda a comprar um apartamento, quer mudar de carro, não dá um passo para falar sobre isso com toda a gente, pedir a opinião de toda a gente, quando são coisas que... Ou seja, a ausência de decisão. Quando penso que ele deveria resolver isso sozinho. Sim, porque se corre mal vai responsabilizar os outros também, não é? Exato, se fosse eu, seria uma coisa que eu agora, antigamente, se calhar andaria... Houve muitas situações em que andava também a sondar opiniões dos outros, justamente para me desresponsabilizar. Quando agora acho que há determinados assuntos que têm que ser resolvidos sozinhos. Então, quanto menos falar sobre eles, melhor. Então a opinião para ti é uma busca também apenas de algo que te reforça e não algo para ignorar. Então algo que te vai acrescentar na tua tomada de decisão. Mas é só assim que funciona. É algo que te acrescenta para tomares uma decisão. Mas não é a decisão tomada pelo outro. Claro. Sim. E como é que se poderia aplicar esta fórmula na espiritualidade? Ou seja,
muitas das pessoas que nós orientamos vêm-nos buscar uma opinião, certo? E muitas das vezes nós temos a tendência paternalista de dar a opinião segundo um lado mais paternalista, não é? A gente tem um amigo, tem não sei o quê. Não poderá também isto resvalar para a substituição da decisão da pessoa que faz a pergunta ou que quer a ajuda? Como é que nós, orientadores, poderíamos, não é, contribuir para a decisão da pessoa e não a influenciar a decisão da pessoa? Bem, isso eu acho que, por que eu os conheço, vocês deixam sempre isso bem claro, que só apresentam uma versão da verdade. Sim, eu digo isto, isto é um depoimento, não é? Então serve para mensagem, não é? Mas a pessoa, quando vos procura e que é elucidada em relação a isso, sabe que a decisão é sempre dela, a responsabilidade será sempre dela. Seja lá qual for a resposta que vocês derem, a partir do momento que a pessoa está elucidada em relação a isso, que ela é que é responsável por aquilo que vai fazer e aquilo que vai decidir. E ao contrário, vamos ver um outro prisma também da verdade, que são, sei lá, as omissões. Por exemplo, estar na espiritualidade, saber as coisas e dar esta opinião. O senhor não está preparado para ouvir esta resposta. Aqui temos uma omissão. Pode até ser verdade. Será que isto é correto? Na tua opinião, não é correto? Dizer não. A pessoa dificilmente vai aceitar. E omitir? Ou não se fala simplesmente sobre o assunto, nem sequer se aborda o assunto. Se o terapeuta também, tu e a Mónica... Mas não se poderá correr o risco. Eu acho que vocês têm capacidade. Nós damos preferência a dizer tudo, não é? E a preparar a pessoa para ouvir uma opinião. Uhum. Mas a pergunta que eu te faço não é isso. Desta essa opinião e aí estamos de acordo. Eu digo ao contrário. O preço, muitas vezes, que é omitir, fazer um julgamento, não é? Uhum. Omitir a opinião ou a informação por um julgamento de uma intelectualidade mais reduzida ou não está preparado. Eu ouvi muitas vezes lá atrás a dizer: o senhor não está preparado ainda por isto e tal. Mas eu não estou preparado porquê? Não, mas isso é condenável. Não é coisa que eu acho que o terapeuta... Mas já ouviste isto também muitas vezes, não é? Sim, já ouvi. Agora, muitas vezes o terapeuta... O que o terapeuta penso que faz, e muito bem, é se uma pessoa vem fazer uma pergunta em que quer que o terapeuta... que a decisão só pode ser dele, mas quer que o terapeuta substitua a ele nessa decisão, aí o terapeuta pode-se negar. Penso que é correto o terapeuta negar-se a dar a sua opinião, justamente para não influenciar no modo que... porque é uma decisão que a pessoa deve tomar, e então... Ou então passar informações que se calhar a pessoa tem que fazer um determinado trabalho para vir a obter essas informações. Ou seja, és também a favor das tais formações para ter acesso a um patamar mais evoluído da consciência. Claro. Ok, Carlos. Claro. Agradeço-te. Sei que estás de férias, já te escravizei aqui um pouco. Diverte-te, bom regresso à França. A mensagem já agora aqui em direto dos CCs caducados significa um novo ciclo que aí vem, mais próspero e renovado. Ou seja, quando a tua old identity caduca, aconteceu o mesmo também aqui, ou seja, são outras formas de renovação interior. Tem a ver com esta história do 888. Então, fica atento, tá? Grande abraço para ti então. Obrigado.